Olá, pessoal! Tudo bem? Bora lá fazer mais exercícios de matemática? Dessa vez a gente vai trabalhar com quadriláteros, tá bom? Separei aqui 3 exercícios no capricho para a gente tentar resolver. Bora lá então. O primeiro exercício diz o seguinte: uma bióloga modela uma folha como um rombo, né? É uma figura, né, geométrica. Aí, no caso, que se assemelha, né, ao formato dessa folha, cujas diagonais correspondem às principais veias. Diagonal maior D2 igual a 12 centímetros e diagonal menor D1 igual a 10 centímetros. Aí o que ele pede? Calcule a área aproximada da folha. E B, calcule o comprimento de um lado do rombo, essa figura geométrica, como eu já falei. Né? E aqui você tem o esquema demonstrativo disso. Repare que parece muito com um losango, na verdade é um losango, ok? E para a gente calcular a área do losango, nós sabemos aí que a área do losango é diagonal maior, que no caso aí é a vertical 12 centímetros, vezes a diagonal menor, no caso é a horizontal de 10 centímetros, dividido por 2. Isso vai dar 12 vezes 10, 120, dividido por 2, 60. Essa aí foi facinha, né? 60 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Já, isso é a A, né? Já no caso da B, ele quer esse lado aqui, que na verdade é igual a todos os outros. Então é só eu pensar nisso aqui como sendo um triângulo, o quê? Reto, né? Tenho aqui um ângulo de 90 graus. E essa aqui vai ser a minha hipotenusa. Como é que eu faço para descobrir a hipotenusa quando eu já tenho os dois lados? Mas como eu tenho os dois lados, Eric? Ora, se a horizontal é 10 centímetros, isso significa que aqui eu tenho 5, certo? E aqui eu tenho 5 também. Não, perdão. Estou pensando numa coisa e falando na outra. Vamos corrigir. Essa daqui é a vertical, né, Eric? De cima para baixo. A vertical vale 12 centímetros, certo? Então aqui eu tenho 6, porque é a metade, né, de toda a diagonal, e aqui eu tenho 6. E agora, sim, na horizontal, eu tenho a metade 5 aqui e a outra metade 5, perfazendo 10 centímetros. Certo? Então, Pitágoras nele, para a gente descobrir a hipotenusa. Vou chamar aqui de x a minha hipotenusa. Né? X ao quadrado é igual a 6, ao quadrado, 36, mais 5 ao quadrado, 25, né? Que costuma dar 36 mais 20, seria 56, mais 5, 61. Né? E aí o número vai dar quebrado, né? A gente põe aqui o 61 na raiz quadrada e deixa ele assim mesmo, tá? De maneira que o comprimento desse lado dessa figura geométrica aí, que é esse losango, né, chamado de rombo nesse caso, é 61 centímetros na raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 61 centímetros. Vamos ao segundo exercício, que diz o seguinte: uma parcela de terra está representada no mapa por um quadrilátero cujas vértices em quilômetros são. E aí você tem as vértices, os vértices, melhor dizendo, né, para não falar errado, ficar bonito aqui no vídeo. Você tem aqui a parcela de terra e os vértices destacados aqui. O que ele pede? A, calcule a área da parcela em quilômetros quadrados e B, calcule o comprimento da diagonal AC, que é essa diagonal aqui com precisão de 3 casas decimais. Ok? Muito bem. Pessoal, diferente isso aqui, né? Porque normalmente você vê o quê? Você vê aqui, nessas bases e nesses lados, medidas, né? Seja em centímetro, em metro, que seja lá o que for. Né? E aqui nós temos vértices, né? Com coordenadas x, y. Por quê? Ora, imagine aqui o seu velho e famoso esqueminha, né, cartesiano. Então o que acontece? Aqui eu tenho a abscissa, né, para facilitar a memorização, a abscissa, né, para parecer com x, e o eixo das ordenadas y. Né? Então, como se trata de um mapa, né, você está localizando uma parcela de terra num mapa, você tem essas coordenadas para facilitar sua localização. Ok? Como fazemos? Então, a gente pode recorrer, para achar aqui no caso do A, que ele pede aqui para a gente achar a área,
enrolou a língua, né? Vamos de novo para achar a área da parcela. A gente vai fazer o quê? Um esquema que chama-se em inglês shoelace, que literalmente traduzido ao português seria aí o cadarço, né? O cadarço. Nós temos aí então x, y, vamos copiar essas coordenadas, né? A gente tem aqui 0, 0, né? Depois 4, 0, depois 5, 3 e depois 1, 4. Como funciona isso, pessoal? Vou colocar aqui de vermelho. No cadarço, você não cruza o laço, então você vai cruzar, ó. Vai fazer assim, assim, assim e depois assim, assim e assim, né? De maneira que isso vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a área, né? Eu vou ter aqui uma soma, que é de um lado para o outro, e depois a outra soma do outro lado para o 1. Como que eu faço? Eu multiplico, né? 0 aqui vezes 0 aqui. 0 vezes 0 costuma dar 0, mais 4 vezes 3, 4 vezes 3, mais 5 vezes 4, né? Isso vai me dar o quê? 0 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 4, 20. 20 mais 12, 32. Ótimo. E aí, do outro lado, 0 vezes 4, mais 0 vezes 5, ambos dão 0, né? Mais 3 vezes 1, que dá 3. Aqui eu tenho 3. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória de uma trajetória menos a somatória da outra trajetória, que vai me dar 32 menos 3, dividido por 2. Isso vai dar 29 dividido por 2, que dá 14,5, o quê? Quilômetros quadrados, né? Muito bem. Agora, no caso da B, ele quer essa diagonal aqui. Ele quer essa diagonal. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou subtrair as diagonais, somando, né? Somando cada uma delas, o resultado de cada uma delas, do quadrado de cada uma delas na raiz quadrada. Vamos lá. Então, vou chamar aqui de comprimento, ok? Então, nós vamos ter aqui uma raiz quadrada. Vamos ter 5 menos 0 ao quadrado, ok? 5 menos 0 ao quadrado, mais o quê? 3 menos 0, opa, 3 menos 0, nada de multiplicação, 3 menos 0 ao quadrado, né? Isso vai me dar o quê? 25 e 9, né? 25, né? Manter aqui na raiz quadrada, mais 9. Isso vai me dar raiz quadrada de 34, ok? E aí ele pede para dar o resultado com precisão de 3 casas decimais. Vamos aqui recorrer à calculadora. Vai me dar 34, raiz quadrada, né? Isso vai dar esse número enorme aqui, né? Como ele quer 3 casas decimais, eu vou aqui, ó, 5,830, né? Vamos manter aqui o zero, tá? Não tem problema não, né? 5, o comprimento aqui é 5,830, mais ou menos, né? Aproximadamente, o quê? Quilômetros, ok? Correção aqui, muito importante. O exercício pede, como eu mesmo li, precisão de 3 casas decimais. Olha aqui, ó, 3 casas decimais. E eu desconsiderei isso erroneamente, né, e dei o resultado sem arredondar devidamente o valor. Então, aqui, ó, perceba que eu tenho 9 depois do zero. Então, seria aqui correto eu colocar, ó, 1. Ok? De maneira que o meu resultado, com 3 casas decimais, deve ser 5,831 quilômetros. Correção feita já para você. Muito bem. E para acabar, para fechar com chave de ouro, exercício 3.
que diz o seguinte, deixa eu colocar aqui o exercício, ok. Em um material cristalino plano, a célula unitária é representada por um paralelogramo de lados A igual a 3, que é isso, Eric? Angstrom, tá? É uma medida aí para calcular coisas bem pequenas, como distância entre átomos, de ligações covalentes ou ligações químicas e por aí vai, né? Só para que você saiba, um angstrom ele é o equivalente a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Se eu não me engano, não vou nem arriscar falar o que é esse número aqui, mas é um número muito pequeno, como você pode imaginar, né? Mas voltando aqui, o ângulo entre eles é um ângulo θ igual a 60 graus. Muito bem. O que ele está me pedindo aqui, né? Ele está me pedindo o seguinte: calcule a área da célula unitária em angstrom ao quadrado. Vamos então começar com esse daqui. Ele já nos disse então que um lado é igual a 3 angstrom e o outro é igual a 4 angstrom. E ele falou que tem um ângulo entre eles, né? Entre eles de 60 graus, que é um ângulo θ. Ok, bonitinho aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho θ. Ok. Então, como é que a gente faz? Lembra lá no triângulo que você tinha um jeito de calcular a área do triângulo diferente quando você não dispunha de altura, ou era difícil obter o valor da altura? Você tinha abseno dividido por 2, abseno dividido por 2. Aqui no paralelogramo é quase isso, só que é abseno, né? Então, deixa eu até trocar aqui, vou apagar aqui. A área é igual a A vezes B, então 3 vezes 4, vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, pessoal, ele é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ok? Seno, né? No caso, é isso daí. Então, seno de 60 graus, né? Então, você vai ter que fazer um esforçozinho aqui. 12 vezes raiz quadrada de 3, isso dividido por 2. Aí você simplifica aqui, vai te dar que a área, né, dessa célula unitária é 6 vezes raiz quadrada de 3, o que? Angstrom ao quadrado. Ok? Esse daí é o item A. Nem precisava ter apagado, né? Mas já apaguei, enfim. B, eu digo o item A, né? Que eu apaguei lá sem ter precisado fazer isso. Mas tudo bem. B, calcule o comprimento da diagonal AC. Nem colocamos aqui os lados, né, pessoal? Agora que eu me dei conta disso. Então, vamos colocar aqui, sei lá, A, B, C, D. Muito bem. Ele quer o quê? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Ele quer o quê? Ele quer essa diagonal aqui, ó. Ah, muito bonito. Ok. Vamos colocar aqui, então. Bem, como é que você pode fazer isso daí, né? Ora, tem várias formas, só que aqui, veja, ladinho, ladinho, ângulo no meio. Quer saber o outro lado? Lei dos cossenos. E como que é a lei dos cossenos? Né? Você tem aqui essa hipotenusa que eu quero descobrir, vou chamar de y. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 4 ao quadrado, que é outro cateto, menos 2 vezes um cateto, vezes o outro cateto, vezes o cosseno de 60, que é meio. Aí precisa lembrar, né, os ângulos notáveis ali da trigonometria. Né? Aqui eu já vou simplificar esse 2 com esse 4, vai virar 2 aqui. E vou ter y ao quadrado é igual a 9 mais 16, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12.
y ao quadrado é igual a 25 menos 12, que seria, aí no caso, o quê? Se fosse 25 menos 10, 15 menos 12, né? Seria 13, raiz quadrada de 13, né? O quê? Angstrom, ok? Aí a gente vai deixar na raiz quadrada mesmo, porque é uma raiz quadrada que não é redonda. Deu até um trocadilho, né? É uma raiz quadrada que vai dar um número enorme aí, todo quebrado, ok? Muito bem, é isso. Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido, e te vejo no nosso próximo vídeo de resolução de exercícios de matemática. Até lá, tchau!